podermos estar colocamos em pé, sejamos orando a Deus. Maravilhoso Deus, glorioso Pai, nos colocamos na Tua presença, Senhor Jesus, em agradecimento ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela Tua misericórdia, pela tão grande salvação que o Senhor conquistou na cruz do Calvário para cada um de nós. Maravilhoso Deus, nosso vocabulário é tão pobre para agradecermos ao Senhor. Senhor Jesus amado, o nosso gesto, Senhor Jesus amado, mas nós nos colocamos, Senhor, nesta noite, Senhor, em forma de louvor ao Senhor, nosso corpo, Senhor, nossa alma, nosso entendimento, ó Pai glorioso, nos colocamos à disposição do Senhor para apresentarmos um culto de louvor a Ti, ó Pai bendito. Muito obrigado, ó Senhor, pela tão grande misericórdia do Senhor para conosco. Senhor Jesus maravilhoso, apresentamos o Senhor a cada família representada aqui nesta noite, neste lugar, ó Pai bendito, nossos irmãos que já estão presentes, os que estão a caminho, também aqueles irmãos que não poderão estar aqui, ó Pai glorioso, por motivo de enfermidade, outros por trabalho, ó Pai bendito, nós apresentamos eles em Tuas mãos, e que eles também, aonde se encontram, ó Pai bendito, possam também estar flutuando ao Senhor com Suas vidas, ó Pai glorioso. Deus bendito, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor, que o nosso culto chega até aqui como ser suave, ó Pai bendito, e o Senhor possa receber a nossa adoração e responder segundo a Tua infinita misericórdia. Senhor bendito, recebe o nosso cântico, Senhor, recebe o nosso testemunho de gratidão ao Senhor. Pai bendito, faça-se presente em nosso meio, porque a Tua palavra nos afirma que o Senhor habita no meio dos louvores, ó Pai bendito, e aonde estiver dois ou três reunidos em Teu nome, ali o Senhor se faz presente, e nós cremos que o Senhor está presente aqui em nosso meio, ó Pai bendito, e irá receber de bom grado a nossa adoração. Pai glorioso, também abençoa nosso vizinho da frente, de trás, ó Pai bendito, do lado direito, do lado esquerdo, ó Pai bendito, que realmente, Senhor, a Tua palavra nos alcance em tempo oportuno, ó Pai bendito. Senhor Jesus amado, que as almas deles sejam, Senhor Jesus amado, alcançadas pela misericórdia e pelo poder do Evangelho, Senhor, que restaura, muda e transforma vidas, ó Pai glorioso. Nós cremos nisso, ó Pai bendito. Abençoa também, Senhor, a Tua igreja que está reunida, Senhor, nos quatro cantos da terra, ó Pai bendito, alguns em horários alternados, Senhor, alguns, Senhor, em horários bem diferentes do nosso, em fuso horário, ó Pai bendito. Recebe também a adoração dos Teus filhos, ó Pai glorioso. Nós cremos que o Senhor está presente em nosso meio, Senhor Jesus amado. Ouve a nossa petição, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, ó Pai bendito, e recebe nesta noite, em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Ainda em pé, convido os irmãos a abrir vossas Bíblias. Salmo de número 100. Estamos alegres, né, irmãos? Por podermos prestarmos um culto de louvor ao nosso Deus. Né? E culto, irmãos, significado de culto significa serviço à divindade. No nosso caso, ao nosso Deus, né? Serviço à divindade. É um serviço ao nosso Deus. Então, estamos prestando um serviço ao nosso Deus. E aqui o Salmo 100 ele diz assim, ó: celebrai com júbilo ao Senhor, servi-o, prestai serviço ao Senhor com alegria, e apresentai-nos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com ações de graça e em seu atos com hino. O seu ato com louvor, rendei-lhe graça e louvai o seu nome, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade estende-se de geração em geração. Então, um convite, irmãos, para nós
nós nos apresentamos diante de Deus. Não podemos chegarmos tristes, aborrecidos, mas alegres, porque o Senhor é bom. E a Bíblia nos afirma que o seu amor dura para sempre. Então é momento de nós prestarmos um culto, prestarmos um serviço ao nosso Deus com alegria, né? Com prazer, com júbilo, né? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Passamos isso esta noite, irmão. Apresentamos um culto alegre, um serviço alegre ao nosso Deus, porque Ele é bom e a misericórdia dele dura para todos sempre. Amém. E amém. Como é que vai de horror para nós estarmos juntos celebrando ao nosso Deus? Graças a Deus, igreja. Amém. Como foi dito, é motivo de alegria nós estarmos aqui reunidos. Mais uma noite, um louvor e honra e adoração ao nome desse Deus, né? Convido a todos que possível ficar de pé, amém? Pois mais uma semana o Senhor nos trouxe aqui, mais uma vez Ele nos agraciou com o fôlego de vida, com a saúde, né, com tantas notícias ruins que nós temos visto, não só aqui, mas por todo o mundo. Ainda assim o Senhor tem nos sustentado, amém? E essa primeira canção, ela fala sobre a comunidade. Como é bom nós servirmos ao Senhor, mas melhor ainda é quando nós servimos em comunhão e unidade com o nosso irmão. E a palavra diz que Deus se alegra disso. Na realidade, né, quem instituiu isso foi o próprio Jesus, né? Quando nós olhamos a questão do corpo de Cristo, né, que Ele é o cabeça e nós fazemos parte desse corpo, e que para tudo funcione no seu devido lugar, nós devemos andar juntos e unidos. E que o que nós cantarmos aqui seja uma realidade neste corpo, e não só neste corpo, mas com qualquer outro que faça parte também desse corpo, ou aquele também que porventura virá fazer parte, pois todo aquele que aceita Jesus como nós aceitamos, faz parte desse corpo de Cristo, amém? Amém. Glória a Deus. Amém, aleluia. Somos um.
Só Espírito, Senhor. Aleluia. Aleluia. E quando nós estamos juntos, alinhados, né, juntos pelo mesmo propósito, que é, primeiro, glorificar o nome desse Deus, seguir aquilo que Ele espera de nós como corpo de Cristo, é que nós podemos confiar nesse Deus, saber que todas as coisas que acontecem está no controle das mãos dele, e isso nunca fugiu e nem irá fugir, né? Muitos acham que as coisas acontecem pelo acaso. Não, as coisas acontecem porque Deus assim o quis, isso estava nos planos dele, né? Não houve desvio, e sim dentro da sua suprema vontade. E essa próxima canção, ela diz: bondade e misericórdia todos os dias me seguirão, por todo sempre a sua casa é o meu lugar de habitação, porque nele eu posso descansar tranquilo. E isso só pode dizer aquele que realmente confia nele, aquele que realmente reconhece que ele é soberano sobre todas as coisas. E como diz o Salmo 23, né, o Senhor é o meu pastor e nele eu não tenho falta. Não quer dizer que nós não vamos passar dificuldade, mas sim que é Ele quem provê, é Ele quem nos guia e é Ele quem cuida de nós. Então, nós não tememos mal algum por isso. Não porque somos fortes, temos casa, dinheiro ou o que seja, mas sim porque Ele caminha conosco. É Ele quem dirige as nossas vidas. E a bondade e a misericórdia dele tem sido grande em nossas vidas. Somos testemunha disso. Amém? E misericórdia todos os dias me seguirão, todo sempre a sua casa, meu lugar de habitação. Nele posso descansar tranquilo. O sol se foi, já não vejo a hora. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, eu não temerei, eu não temerei. Leva a lugares verdejantes, refrigera o meu coração.
Realmente só vive essas coisas aquele que está com o Senhor e tem uma convivência com Cristo. E essa próxima canção, ela diz que realmente esse Cristo é o nosso bem mais precioso, né? Estar nos átrios do Senhor é o nosso eterno prazer. E isso foi nos prometido tanto aqui quanto na eternidade. Não há nada melhor do que estar com Cristo, na casa dele, no centro da sua vontade. E certamente na eternidade não haverá coisa melhor do que estar à direita do próprio Cristo. E isso é o que nós cristãos almejamos, né? Como essa música, eterno prazer à sua direita, né? É um eterno prazer estar na casa do Senhor, é um eterno prazer estar na comunhão com esse Deus. E será melhor ainda quando nós estivermos com Ele na eternidade. Então, que você possa declarar que sim, Ele é o nosso bem mais precioso e que quando estamos na casa dEle, não há prazer maior. E casa não é somente a igreja, mas, como nós sabemos, o Espírito Santo do Senhor, Ele não habita templos, mas Ele faz morada em nossas vidas. E não há prazer melhor ou maior do que receber esse Cristo, receber o Espírito Santo e estar em comunhão com Ele, hoje até a eternidade. Amém? Declaro, tu és o meu Senhor, não tenho nenhum bem além de ti. Tu és a porção da minha herança, meu cálice, a minha
caminhos da vida. Em tua presença sempre encontro alegria. Eterno prazer, à tua direita. Eterno prazer, à tua direita. Oh, Pai, estar em tua presença. Aleluia. E todas essas coisas só se tornam verdade quando, né, como nós cantamos, que nós reconhecemos Cristo no nosso irmão, nós seguimos o mandamento de amar o próximo, nós reconhecemos a bondade e a misericórdia dele, e ele é o nosso pastor, é aquele quem nos dirige, né? E é um eterno prazer estar na presença do Senhor, na casa dele. Ele é o nosso bem mais precioso. Mas todas essas coisas só são verdade quando nós provamos que nós amamos ao Senhor. E qual é a maior prova de tudo isso? É quando nós seguimos os seus mandamentos. E essa próxima canção ela diz: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. A forma mais prática de você provar que você ama a Deus é vivendo tudo aquilo que Ele pede para que nós vivemos. Não só conhecer, não só ler, mas de fato e de direito, viver. É isso que Ele espera de mim e de você, é isso que Ele deseja que nós, como criatura dele, façamos. É a forma que nós encontramos de fato e de direito adorá-lo, exaltá-lo. Não só com cântico, porque cânticos por cânticos eles são vazios. Mas quando nós vivemos tudo aquilo que nós cantamos, aí sim é uma verdadeira adoração. Amém? Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
Senhor Jesus, Senhor amado, mais uma noite estamos em Sua presença, Pai. Nós reconhecemos que o Senhor é o Deus de todos os deuses, Senhor. Aquele que criou os céus, a terra, Senhor. Não há outro igual a Ti, Senhor. Oh Pai, é por isso que nós louvamos e engrandecemos o Seu nome, Senhor, porque, oh Pai, nós não somos merecedores desse amor, Pai. Nós não somos merecedores, Senhor, oh Senhor, do plano da salvação, Senhor. Mas aprove ao Senhor preparar todas essas coisas, aprove ao Senhor nos criar, Senhor. Oh Pai, oh Senhor, que nós possamos, Senhor, de fato e de verdade, Senhor, oh Senhor, viver tudo aquilo que o Senhor espera de nós, Pai. Ó Senhor, pois só dessa maneira, Senhor, nós provamos que realmente amamos ao Senhor, Pai. Ó Senhor, sem isso, Senhor, só são palavras vazias, Senhor. Sem isso, Pai, sem viver, Senhor, aquilo a qual o Senhor deixa para nós, Senhor. Ó Pai, meramente são canções. Ó Pai, meramente é um texto, Senhor, ou algo reproduzido por alguém, Senhor. Ó Pai, mas a forma mais, oh Senhor, verdadeira de viver a Tua palavra, Senhor, é espelhar ela nas nossas vidas, Senhor. Oh Pai, nós louvamos e engrandecemos o Seu nome por isso, Senhor, porque o Senhor preparou tudo isso, Senhor. Oh Senhor, tudo isso só é possível porque o Senhor Deus se entregou naquela cruz. Oh Pai, e nos mostrou, Senhor, como é que nós devemos viver, Senhor, e como é que devemos nos relacionar com o Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Continue conosco, Senhor. Toda honra e toda glória, Senhor, seja dada ao Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Celebramos o nome santo do Senhor. Cremos que Ele recebeu a nossa adoração, né? Porque Deus é poderoso. Neste momento, irmãos, nós vamos fazer uma oração, né? Seria um clamor em prol de nossos irmãos que não vieram. Alguns estão enfermos, né, irmãos? E eu, em especial, peço oração para um amigo. Na verdade, foi uma amiga que me ligou, né? E disse que esse amigo da gente, ele está com um transtorno bipolar, né? Estava bem, de repente surtou, né? E teve ali um distúrbio mental, né? O nome dele é Leandro. E eu gostaria que os irmãos apresentassem este nome na oração. Se os irmãos têm algum pedido também especial para fazer, por gentileza, os irmãos podem apresentar nesta noite, para nós, no mesmo intuito, estarmos clamando a Deus. Mais alguém tem um pedido para apresentar? Não, né? Então você aí na sua casa, né, que está assistindo esta live, né? Se você tem um pedido, apresente ao Senhor neste clamor que estaremos fazendo, né? Porque Deus é poderoso para nos ouvir e responder com o poder, né? Da cura, da libertação e da transformação também. Porque este Deus é o Deus que nós servimos. Neste momento eu convido o irmão Sandro para fazer esse clamor, né? Aqui na frente, juntamente com a igreja. Né? Os irmãos se coloquem em pé. O clamor, irmãos, como o pastor Castro já tem ensinado para nós aqui, e é de fato isso mesmo, todos nós oramos juntos, né? Clamando ao Senhor para que ouça a nossa petição. Paz, irmãos, mesmo que você não coloque o seu problema diante de nós, mas coloque diante dele, porque ele conhece os nossos corações e a nossa mente, amém? Pai querido, Pai amado, nesse momento o Senhor entrega o Senhor todos, ó Pai, aqui, Senhor, que se colocou aqui nesta noite, Senhor, para te louvar, engrandecer o teu santo nome, ó Pai querido, Pai amado.
Oh, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor venha atender, Senhor, aos pedidos, ó Pai, que o Senhor venha derramar do céu, ó Pai, do teu santo trono, o bálsamo da cura, Pai, para a cura da alma, Senhor, por aqueles que estão entubados, Senhor, em algum médico, ó Pai. Oh, Pai querido, Pai amado, Tu conheces, Senhor, os nossos corações, ó Pai. Tu conheces os nossos pedidos, Senhor, nesta noite. Vai de encontro, Pai, às nossas enfermidades, Senhor. Aquelas pessoas que não puderam vir nesta noite, Senhor, por algum motivo, ó Pai querido, Pai amado. Que o Senhor possa entrar, Senhor, com providência, Senhor. Tem pessoas, ó Deus, que estão em casa, Senhor, que acham que não precisa, Senhor, da igreja, meu Pai. Mas o Senhor conhece, o Senhor sonda, meu Pai. Te peço também pela minha enfermidade, Senhor, que o Senhor me conhece, que o Senhor sonda, ó Pai. Em nome de Jesus, visita, Senhor, aquelas pessoas, ó Pai, essa pessoa que o pastor colocou nesta noite, Senhor, vá de encontro, ó Pai, envia o teu santo, ó Pai, santo remédio, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Ó Pai, nos visita nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus a Te oro e agradeço, Pai. Amém, Senhor. Glórias a Ti, glórias é dado ao Teu santo nome, Pai. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Amém, ó Pai, e amém, ó Deus. Glória a Deus. Vamos crer que Deus está ouvindo o nosso clamor, a nossa petição, né, irmãos? Porque Deus é poderoso para isso, né? Está pronto a atender aquilo que nós pedimos para Ele. Neste momento, irmãos, dentro daquele salmo que nós lemos, celebrai com júbilo ao Senhor, servir ao Senhor com alegria. Servir está dentro do contexto de servo, de trabalho, de serviço, né? Então, dentro desse contexto de serviço, culto significa prestar serviço a uma divindade. No nosso caso, que eu já falei para os irmãos, é culto ao nosso Deus, né? Prestar serviço ao nosso Deus, né? Dentro deste culto também está as nossas ofertas, nossos dízimos, né? Que servem para nós pagarmos água, luz, o aluguel, né? E alguns outros, né, compromissos que temos, né, irmãos, com a Igreja de Cristo. Então eu convido a você continuar servindo ao Senhor com alegria, né, prestando um culto alegre ao Senhor com o seu dízimo e com a sua oferta, né? Porque Ele recebe também, né? E nos responde, irmãos, porque Deus é maravilhoso, né? No finalzinho do Salmo 100 diz assim: servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com um cântico, né? Sabei que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É por isso que estamos aqui, irmãos, por causa da misericórdia do Senhor, porque Ele é bom, né? Se Ele não fosse bom, com certeza nós não estaríamos aqui. Enquanto nós servimos ao Senhor com nossos dízimos e ofertas, eu vou convidar o pastor Cássio para nós cantarmos um hino do cantor, né? Um hino conhecido aqui, que todo mundo conhece, né? Para nós apresentarmos aqui nossos dízimos, nossas ofertas no gado filastro, né? Com alegria, né? Então toda a igreja em pé novamente para nós cantarmos com alegria e aí no mesmo momento já apresentarmos nossos dízimos e nossas ofertas a Deus. Pastor? Amor fraternal. Jesus, pastor amado, esse é o grande, excelente e glorioso pastor. Abra seu coração, sua garganta e cantemos com alegria. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malignas
impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatado por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão, todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave e meigo, ensina-nos a amar, e como tu sejamos, também no perdoar. A quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tu, igreja toda, andar em santa união, então serás bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a ti conhecerá. Por isso as palmas ao nosso Deus. Glória a Deus. A igreja pode se assentar, né? Vamos, a igreja, as crianças vão subir? Tem 2 acordados. Dá para subir? Então pode subir. As crianças, nós vamos orar pelas crianças, né? Estaria orando aqui, 1 minutinho só, eu oro aqui. Aí as crianças sobem lá, né? Para ter o cultinho deles lá, né? Prestar um serviço a Deus também, né? Maravilhoso Deus, glorioso Pai, neste momento, as crianças estarão ali, Senhor, prestando um culto de adoração ao Teu nome ali também. Recebe, Senhor, como cheiro suave as Tuas narinas, pois a Tua palavra nos afirma que da boca das crianças sai o perfeito louvor. E nós cremos assim também que elas estarão apresentando o melhor para o Senhor nesta noite. Em o nome de Jesus, amém? Amém. As crianças podem subir, tá bom? Glória a Deus. Convido aqui o preletor nesta noite, o pastor Castro, né? Para a menção da palavra do Senhor. Estarei orando, né? Não pela palavra, mas pelo pastor, né? Que será, ou por nós, que seremos ouvintes da palavra de Deus e receptores, né? Que no momento oportuno estaremos colocando em prática, irmãos. Porque esta palavra, né? Ela não tem nenhum significado se não for praticada, né? Nós ouvirmos e não praticar não causa efeito nenhum. Mas se nós colocarmos em prática, é o poder de Deus em nossas vidas, né? É o poder de Deus. Né? Então vamos ouvir, recebermos esta palavra, né? Guardar no nosso celeiro, no nosso coração, e no dia a dia colocarmos em prática, né? Praticarmos esta palavra a tempo e a fora de tempo. Maravilhoso Deus, glorioso Pai, te louvamos por tudo quanto, Senhor, o Senhor permitiu que nós apresentássemos ao Senhor até este presente momento. Nesta hora estaremos ouvindo a Tua palavra, Senhor, que é do Senhor para nós. Senhor, que esta palavra adentre ao coração de cada um dos Teus filhos que estão aqui, prestando um serviço ao Senhor, prestando um culto de louvor e adoração ao Senhor. Fale conosco segundo a Tua infinita misericórdia, Senhor, e que nós possamos, como bons ouvintes, bons praticantes, ouvirmos, guardarmos, Senhor, e no momento oportuno colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor falar conosco neste momento. Usa o Teu servo segundo a Tua infinita misericórdia, em o nome de Jesus.
Amém e amém, Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Louvado seja Deus por mais uma noite que nos reunimos aqui para juntos entoar cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus. E em especial, podermos ter esse privilégio de compartilhar a sua santa palavra. Queridos, vamos já adentrar a santa palavra. Eu pediria que os irmãos abrissem aí as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 14. Nós vamos ler a partir do 22. 22 ao 29. É uma liturgia curta, entretanto muito conhecido de toda a igreja. Marcelão, estava com saudade, viu? Amém? Eu vou fazer aqui na minha versão, você acompanha aí na sua. Assim nos é revelado o texto sagrado. O tema teológico aqui da minha Bíblia é Jesus andando sobre o mar. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido por ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir a ter com Jesus. Repitam comigo o versículo 29. E ele disse, o 28 e o 29. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Até aqui, queridos. Querida igreja, esta mensagem, ela tem 50% talvez minha e 50% eu recebi de um servo de Deus no meu coração e que por isso eu resolvi compartilhar com os irmãos nesta noite. E eu quero começar com uma introdução chamando a atenção da igreja. Essa mensagem, essa reflexão tem como objetivo principal chamar a atenção da igreja. E eu me incluo entre vocês. Amém? Chamar a atenção da igreja por uma situação em que nós estamos vivendo. Ou seja, o comodismo da igreja que se sente alimentada. Prestem bem atenção. O comodismo da igreja, não vou dizer, a nossa está incluída, mas da grande maioria das igrejas, que se sente alimentada, no caso aqui, a alimentação
de todo tipo que você possa imaginar, a igreja vem recebendo esse tipo de alimento, principalmente pela mídia que lhe oferece bons alimentos, muitos alimentos, mas alguns muitos bons, outros mais ou menos bons e outros tremendamente estragados. Queridos, devido à alimentação, ou seja, o avalanche de alimento recebido, muitos na igreja se acomodaram. Estão cheios, recheados de tanto alimento, que para mim é o suficiente. Mas eu quero chamar a sua atenção nesta noite. Não por estarem extremamente alimentados, não tem atentado para os famintos, que não são poucos, são muitos. Os famintos à sua volta. E você pode dizer, mas pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? É só você olhar esses bancos vazios que você já entende. O porquê que a igreja está alimentada, mas não se dispõe a alimentar. Queridos, a igreja não evangeliza, e nós nos incluímos entre esses que não evangelizam, não visita, com algumas pouquíssimas exceções, não visita, mas se fosse só isso, ela também não faz ação social. Queridos, eu estou falando de coisas que é mandamento de Deus para a sua igreja. Visitar os órfãos, ser misericordioso para com os necessitados, entre tantas outras coisas que nós encontramos na igreja. E orar. A maioria se dispõe a orar por si, porque estão fartos de alimento e querem mais, então ora para que Deus, o torne cada dia mais fartos. E outros oram quando nós nos reunimos na igreja. Querido, isso também não é uma atitude que deva fluir do crente em Cristo Jesus. A igreja que não ora, que não evangeliza, que não visita, que não faz ação social, é uma igreja espiritualmente morta. Ela existe, mas ela está morta. Queridos, nesta noite, o Senhor nos trouxe aqui para ministrar ao teu coração uma palavra de ousadia, avivamento para o seu ministério. Não existe ninguém na igreja de Deus, levantado por Cristo, que não tenha um ministério. Mas o que nós percebemos é que a maioria dos crentes sequer tem zelo pelo ministério. E não me digam que, eu não tenho, não existe no corpo de Cristo ninguém que não tenha um ministério específico a desenvolver no reino de Deus. Por exemplo, vou citar alguns: visitar, evangelizar, cuidar do templo, estar envolvido com as pessoas necessitadas, é apenas um dos ministérios, entre tantos outros, sem contar o ministério, porque eu vou falar da nossa igreja, porque eu não acompanho muitos outros ministérios, eu estou falando da nossa igreja, pessoas que têm dom de evangelizar e não evangelizam, pessoas que têm dom da palavra e não querem pregar, não querem. Às vezes, até para dirigir um culto, tem dificuldade, tem dom e tem capacitação, porque não é o pastor que capacita, é o Espírito Santo de Deus que os capacita para tal. E não tem essa aptidão. Então, o Senhor, nesta noite, Ele te trouxe aqui para que você reflita acerca dessas coisas que estamos citando aqui. E voltando aqui para o texto, essa foi só a introdução, viu, irmão? E voltando aqui para o texto,
Notem que Jesus, ele tinha acabado de fazer um extraordinário e glorioso milagre, que é multiplicar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar aproximadamente 10.000 pessoas. Porque a Bíblia diz 5.000 homens, né? Pessoas adultas. Aí você conta mulheres e crianças, talvez desse até uns 12 ou 15, sei lá quantos. Passava muito mais dos 5.000. Jesus tinha acabado de fazer este milagre, os discípulos presenciaram isso, e depois vamos despedir as pessoas. E notem aqui no texto, queridos, que Jesus, praticamente, ele impôs aos discípulos, quando ele diz aqui, olha, logo em seguida, ordenou Jesus, deu ordem aos discípulos que fossem para o outro lado. Queridos, e sem Jesus, para eles era uma preocupação. Por quê? Porque eles já tinham tido uma experiência não muito agradável com aquele mar, quando eles tiveram que atravessar para a outra banda do lago, e de repente uma tempestade, só que Jesus estava no barco, mesmo dormindo, foi acordado e ele apaziguou a tempestade. Ele deu ordem para que o mar se acalmasse, o vento se acalmasse, se acalmou. Agora eles estavam sozinhos sem Jesus. E o texto aqui diz que o vento era contrário. Queridos, se o vento era contrário, eles estavam com dificuldade, porque não eram os barcos modernos de hoje, a motor, né? Era aquelas velhinhas antigas, né? E às vezes até a leme, remando e tal. Então, por causa do vento, eles estavam se afastando mais do local onde eles tinham que estar. E a minha Bíblia que diz, eu não sei a sua, mas diz que na 4ª vigília, eles ainda estavam bem distante do outro lado onde eles tinham que chegar. Quem sabe aqui o que é 4ª vigília? Então deixa eu falar para você, isso é mais uma informação, para quando alguém pregar sobre esse texto, você já ter noção do que é isso. Então, a primeira vigília, 6 horas da tarde, cadê Jesus? Nada. Jesus despediu ele mais ou menos umas 4 horas, alimentou, fez o que tinha que fazer, despediu a multidão e foi orar. Então, 6 horas da tarde, eles estão lá, vamos usar a expressão, não era alto mar, mas vamos usar a expressão em alto mar, e nada de Jesus. A ideia deles é que Jesus tomasse um barquinho depois, né, e fosse até o encontro deles. Mas só que devido à tempestade, eles não conseguiam sequer chegar ao outro lado, na outra banda do mar. E aí, vem a segunda vigília, 9 horas da noite, nada de Jesus. E eles, com certeza, enfrentando essa tempestade, estavam preocupados. Meia-noite, a terceira vigília, nada de Jesus. Aí vem a 4ª vigília, no caso já é quase 6 horas da manhã. Aí diz madrugada, tem algumas versões que diz a madrugada, e o barco estava distante, levado pelas ondas, pelo vento, e nada de Jesus. De repente, já na 4ª vigília, lá vem um vulto, no caso era Jesus, para eles não era Jesus, eles estavam apavorados, desesperados, vendo a qualquer instante o barco ir a pique. E quando Jesus vem se aproximando, eles entendem que é um fantasma. E gritam, assustados, assombrados, de medo. E Jesus então diz, olha, não tem mais, sou eu. Sou eu. Queridos, olha só o que acontece aqui. Assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes diz, coragem, sou eu, não tenham medo. Vocês acham que eles acreditaram nisso? Mas teve um, e isso que eu quero te chamar a atenção.
teve um que disse: olha, respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu mesmo, ele ainda não tinha certeza que era Jesus. Se és tu mesmo, manda que eu vá ter contigo aí andando. E o Pedro colocou lá uma condição: eu só creio que é o Senhor se eu andar por sobre o mar. E Jesus diz: vem. E Pedro começou a se movimentar para descer do barco. E ouvindo essa mensagem, irmão, e eu estou trazendo para vocês, presta atenção no que acontece. Os outros discípulos pensaram: esse cara é louco. Vai sair do barco para se jogar no mar? Também se ele morrer, é um a menos. Nós estamos aqui em perigo, né? Vai ser um a menos. Ficaram lá ainda apavorados e pasmados por causa daquele que supostamente para eles era um fantasma. Mas o Pedro teve atitude. Eu quero chamar a atenção sua nesta noite. Nós precisamos ter atitude para responder ao chamado do Senhor. A igreja de Deus precisa ter atitude para exercer aquilo que o Senhor delegou para que você exercesse, para que por meio do seu exercício, do seu trabalho, que nem o pastor já falou aqui, do seu serviço, o nome dele seja exaltado e glorificado. E isso reflete em bênção para você. Queridos, eu gostaria de continuar falando sobre essa questão da ousadia de Pedro. O Pedro desceu e foi até onde Jesus estava. Aí o texto, na continuação, eu não vou ler tudo, diz que Pedro, vendo, né, as ondas, o mover das ondas por causa do vento, teve medo e começou a afundar. E é o que é que ele faz? Agora ele tem certeza que é o Senhor, diz: Senhor, me socorre. Agora ele não tinha mais dúvida, porque ele já andou. Eu vou até ali mais ou menos onde está a Sara. Mas depois, olhando, pensando na adversidade à sua volta, começou a se afundar. E Jesus estende a mão e Pedro volta a ficar firme sobre a superfície das águas e vem com Jesus até o barco, andando sobre as águas. Querido, qual é a sua dificuldade? Qual é o seu ponto de interrogação que te impede de ter uma atitude de sair do barco para fazer aquilo pelo qual o Senhor tem te capacitado, mas que você tem ofuscado dentro do seu ser? Se Pedro não vai até Jesus, não sabemos o que poderia acontecer com o resto dos discípulos, mas eles foram. E a palavra de Deus diz, na continuação do texto, que quando Jesus chegou com Pedro até o barco, eles adoraram. Até parecia que era a primeira vez que eles estavam tendo um contato com Jesus. Não fazia 12 horas, sendo exagerado aqui, que eles tinham visto o Senhor fazendo uma coisa tremenda, alimentando com 5 pães e 2 peixinhos uma grande multidão. Agora, mesmo eles dizendo, não tem mais, sou eu, eles ficaram na deles. Queridos, tem muitos crentes, muitos irmãos nas igrejas que continuam dentro do barco, dentro do seu eu, vivendo a sua própria essência, ricos de informação, ricos de conhecimentos, alguns bons, que já foi falado aqui, outros medianos e outros estragados. E por não discernir, muitas vezes vivem pelo alimento que está estragado e não por aquilo que verdadeiramente alimenta. Queridos, a atitude de Pedro nos chama a atenção, coragem. Aqui no caso, atitude.
Eu quero dizer para você o seguinte: existia um outro homem lá no Velho Testamento, em 1 Samuel, capítulo 17, um jovem chamado Davi. Esse jovem, o seu país estava em guerra com os filisteus, e os 3 primeiros filhos do Jessé, que era o seu pai, estavam lá com o exército do rei, esperando o momento da guerra. E ali havia uma condição, havia um gigante que todos conhecem, chamado Golias, que desafiava um homem entre todos os homens ali do exército de Saul que pudesse enfrentá-lo. E ele era um homem de quase 3 metros de altura, acostumado nas guerras. E quando ele vinha e desafiava, todos os homens do exército de Saul se recolhiam. Temiam, morriam de medo. Está lá no capítulo 17 de 1 Rei. E aquele menino foi enviado, garoto, por seu pai, para levar alimento para os seus irmãos que estavam lá na frente de batalha. E quando ele chega lá, ele vê o zum, zum, zum. E o Golias aparece e diz: tem homem aí para lutar comigo? E o que ele percebe é todo mundo se retraindo, se acovardando. Querido, nós estamos falando de atitude de coragem. Olha o que Davi observa. Espera aí, quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E o seu irmão mais velho, Eliabe, chamou a atenção, e você largou aquelas ovelhas com quem estão lá, aquelas poucas ovelhas, enfim. E ele pergunta: o que fará o rei ao homem que derrotar esse gigante? E falaram para ele: olha, vai estar lá no palácio, vai ser rico e ainda vai casar com a filha do rei. E ele vai lá e mais uma vez confirmam isso para ele. E o pessoal, notando a disposição dele de enfrentar aquele gigante, chama-se coragem para sair do barco, coragem para sair da nossa toca, coragem para sair do nosso comodismo. Isso é um exemplo para a igreja nos dias de hoje. É por isso que isso aconteceu lá no passado, para que fosse vivificado essas coisas em nossos corações, para que nós tenhamos a atitude que aqueles homens tiveram lá no passado. Então, levaram aquele garoto até o rei, e o rei falou: você não tem como lutar com aquele homem, ele é um homem de guerra. Querido, Davi dá um relato para o rei de uma situação que ele teve enquanto cuidava das ovelhas. Veio um leão, catou uma ovelha, ele foi lá, enfrentou o leão, tirou a ovelha da boca do leão, e o leão veio para cima dele, ele lutou com o leão e o matou. Ele está contando isso para o rei. Da mesma forma, um urso, e ele fez a mesma coisa, tomou a ovelha, enfrentou o urso e o matou. E disse: então, o meu Deus irá comigo, e eu vou honrar. Em outras palavras, eu vou honrar o exército do Senhor, porque o meu Deus, o nosso Deus, vai nos dar a vitória. E o rei, não entendendo muito, mas vendo a insistência, porque era um homem corajoso, o rei pega e coloca lá um monte de coisas, roupa de exército, armadura, capacete, um monte de coisa. Ele começou a andar e logo: não, isso não serve para mim. Já arrancou tudo aquilo lá. E foi até lá, de um lado estava o exército, era vamos dizer, um riozinho, do outro lado estava o outro exército, e ele foi lá no meio, catou lá 5 pedras. Por que 5? Porque se ele errasse, ele tinha mais 4. Se o gigante não caísse com a 4ª, ele tinha a 3ª. Se ele não caísse com a 3ª, ele tinha mais 2. Isso é prudência. Isso é entender
que não podemos agir e ir à guerra, à luta de qualquer jeito. Nós precisamos da proteção do Senhor e das armas que temos à nossa disposição. E ali o que ele tinha, ele não quis espada, ele não quis escudo, era aquela funda. Meus queridos, quando o gigante vê Davi se aproximando, o texto está lá, por acaso eu sou cachorro para tu vir comigo, a mim, lutar comigo com pedaço de pau, pedra de pau? E o Davi responde, tu vens a mim com escudo, com lanças e etc. Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Olha só, irmão, isso é coragem, isso é disposição. E acima de tudo, uma palavrinha simples, fé. Nenhum Deus que pode todas as coisas. Nenhum Deus que tem o poder de mudar o curso da história. E o Davi, na primeira, o gigante caiu. E a palavra de Deus ali diz no texto que o Davi pegou a própria espada do gigante, cortou a cabeça. Olha só, coragem, atitude, prudência e fé. Tudo isso movido por fé. Ele cortou a cabeça do gigante, porque ele não queria correr risco. De repente, se ele quebra um braço, se ele quebra uma perna, se ele deixa o gigante lá estendido, mas com vida, o gigante poderia depois levantar e vir tentar afrontá-lo novamente. Encerrou o assunto. Queridos, essa predisposição que Davi teve, que Pedro teve, é o que Deus espera da sua igreja, que nós precisamos ter ânimo, ter disposição para sair e enfrentar as adversidades da vida. Não adianta nada eu ficar inchado, gordo, e ver as pessoas morrendo, e aqui eu quero trazer para você, morrendo espiritual, e eu, no meu comodismo, na minha postura, pouco está interessado na situação dessas pessoas. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor te trouxe aqui nesta noite para te convidar a sair da condição ou do comodismo em que você está impregnado. Tenha atitude e saia do barco. Jesus tem grande desejo, é para mim e para você, de se tornar conhecido através da minha e da tua vida. Jesus tem desejo e é prazeroso para ele que ele se torne conhecido, que ele seja revelado ao mundo, o mundo ao teu redor, onde quer que você esteja, através de você. Foi para isso que ele te gerou, foi para isso que ele te criou e foi para isso que ele te constituiu filho de Deus. Então, quando a igreja não evangeliza, quando a igreja não alimenta as pessoas famintas, como já dissemos, ela está fadada a morrer espiritualmente. E eu creio que igreja não é isso aqui. Igreja somos nós. Se igreja somos nós, nós temos que atentar para o que diz a palavra de Deus, para o que o Senhor revela para você nesta noite, através dessa mensagem. Muitos de nós passamos por lutas em nossa vida, nosso caminhar, nosso viver. Queridos, eu quero dizer para você, na vida social, exemplos. Muitas pessoas, talvez você aí, não sei, o Espírito Santo de Deus pede que eu fale dessa forma. Talvez no seu casamento está passando por grande luta, no seu trabalho, seus estudos e em tantas outras coisas. E sabe por que essa situação não é revertida? Porque você não está crendo o suficiente que Deus pode mudar. Deus mudou
a postura daqueles homens no barco. Deus mudou a postura de todo um exército por causa da atitude de um homem. E Deus pode mudar também a sua situação. Deus pode te usar como um instrumento de bênção nas mãos dele, a partir do momento que você creia. Eram 11, só um teve coragem de dizer: Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá ter com o Senhor andando por sobre as águas. Jesus diz: venha. Está na hora de você dizer: Senhor, me tira desse comodismo, me ajuda a sair desse comodismo, para que eu possa ser um instrumento teu nessa terra, anunciando as boas novas do Evangelho. Senhor, me dá a ousadia para lutar pela minha família, pelo meu casamento, pelo meu trabalho, pelas coisas que eu não tenho feito até agora e que já deveria ter feito há muito tempo. Me dá sabedoria, me dá estratégia. Unge os meus lábios, unge o meu coração, unge a minha mente e me coloca na brecha para fazer a tua vontade. Queridos, nós precisamos acordar para cumprir algo tão singular que o Senhor nos delegou. É que nós devemos ir, nós não devemos ficar no barco do comodismo. Às vezes, sabendo de tudo e não fazendo nada no plano do Evangelho. Sabendo de tudo ou pouco fazendo, que nada é uma palavra muito forte. Então que nesta noite você toma posse dessa palavra. Se você está aí, cheio de conhecimento, no comodismo, voltado para você mesmo, é hora de ter uma atitude de fé. É hora de lutar pelas suas próprias condições. É hora de olhar para o campo e ver que, nem o Senhor diz, está branco, né? Está branco o campo, mas não tem ceifeiros. Cadê os ceifeiros para colher? E o Senhor, nesta noite, Ele quer contar com você. Ele quer contar com a sua igreja. Ele quer que você seja fruto, que brote, para que haja mais frutos. E o ato de frutificar traz grande provisão para a tua vida na eternidade. Porque se você frutificar aqui em meio a lutas e tantas tempestades, lá na glória você vai receber os presentes, irmão. Temos que tomar cuidado, querida e amada igreja. Temos que tomar cuidado, e lembre que no começo eu digo, eu me incluo entre esses, para não subirmos de mãos vazias. Porque o fato de subirmos de mão vazia não quer dizer que vamos perder a salvação. Mas eu gostaria de entender que tipo de presentes são esses que o Senhor tem reservado para mim e para você lá na glória. A palavra de Deus diz que nós seremos julgados segundo as nossas obras. Se boas, vamos julgar pelas boas obras. Se ruim, vamos ser julgados pelas obras ruins que praticamos. Se nada fizemos, também vamos ser julgados pelo fato de nada termos feitos. A decisão não é do pastor, a decisão é individual, é de cada um. Cada um olhar para a sua vida e ver, poxa, até aqui, quantas almas eu ajudei a encaminhar para o Senhor? Até aqui, o que tenho feito eu do ministério que o Senhor colocou no meu coração? Eu quero dizer para você, nesta caminhada, irmãos, nesta caminhada, eu
e você não estamos sozinhos. Lá no Velho Testamento, era um pouco mais complicado. Mas mesmo assim, Moisés conduziu um povo por 40 anos com sabedoria que veio de Deus, porque ele entregou o seu coração para que Deus o conduzisse, a sua mente para que Deus o direcionasse. Hoje, a coisa é mais espetacular, mais gloriosa. Hoje, o Senhor, Cristo, o Espírito de Cristo está dentro de você, querendo realizar os preceitos santos e eternos de Deus. E de repente você não se dispõe. Sabe por quê? Lá em Romanos diz que, em Coríntios também diz que o Espírito Santo de Deus, ele está sujeito ao espírito do profeta, que sou eu ou você. Se eu quiser, ele vai me ajudar, ele vai me conduzir, vai me guardar e vai me direcionar. Se eu não quiser, ele não vai sair de mim, a não ser pelo atos de pecados graves. Mas vai ficar estacionado e a toda hora te mostrando o caminho que você deve seguir. E de repente, não temos atitude. Atitude que Pedro teve, atitude que Moisés teve, atitude que Davi teve. Você quer ver uma coisa linda? Eu vou encerrar. Esse texto revela Josué, falando tudo de coisas muito conhecidas, é para você refletir mesmo e voltar a ler esses textos. Josué, capítulo 1. Todo lugar, 1:3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho te dado, a vós, como prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrate. Toda a terra, enfim, aí ele vem aqui no 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te deixarei, desampararei. Aí o versículo 6 diz, esforça-te. Esforça-te. Deus quer e deseja ser revelado através de nós, mas nós temos que ter uma atitude, nos esforçar para que isso aconteça. Ele diz, olha, esforça-te, tem bom ânimo. Está cheio de crentes desanimados que não tem disposição nem para vir na igreja, num domingo, uma vez por semana. Não vem. Então ele diz, olha, esforça, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra. E ele continua, não afaste da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. Não te mandei eu? Mandou, obedeceu, viu os frutos da obediência. Mandou, não obedeceu, não vai ter fruto. Se não vai ter fruto, vai ter um julgamento segundo o que produziram. Eu quero encerrar contando uma historinha. Já contei ela N vezes, mas não sei se vocês lembram, vou contar de novo. Tinha um pastor lá no Paraná, chamado Glênio, e eu vi uma pregação dele que ele dizia assim, tinha uma macumbeira, e um dia chegou para mim, pastor, o que é que o senhor tem que eu já mandei fazer, já fiz um monte de trabalho para destruir o senhor, acabar com a sua igreja, e eu não consigo. O que acontece? E ele falou, é que o que está em você não conhece o que está em mim, que é muito mais poderoso do que ele. Aí ele pegou, ela saiu, tal, conversou, saiu, deu um livrinho. Eu nunca esqueço isso. O livro chamava-se O Primeiro Amor. E deu para aquela mulher levar. E a mulher levou o livrinho, aquela macumbeira, jogou lá, não estava interessada em ler, jogou lá em qualquer lugar. E o filho dela, era época de carnaval,
e o filho dela estava pulando lá, agitando, enfim. Quando ele chegou de manhã, ele olhou e viu aquele livrinho lá em cima da mesa. Mas ele estava meio passado, só olhou. O importante é o primeiro amor. Ele olhou e quando ele acordou, ele voltou lá e pegou aquele livrinho e começou a ler. E ele começou a ver várias passagens bíblicas e ele começou a ler a Bíblia. E foi lendo e começou a ver, e aí um dia ele foi na igreja do pastor. Chegou, perguntou, falou para o pastor: pastor, contou a história, né? Que chegou, achou o livrinho e leu e começou a ler a Bíblia e estava acontecendo algumas coisas nele. E ele disse para o pastor: olha, eu me procuro e não me acho. Não sei o que está acontecendo comigo, que eu me procuro e não me acho. E o pastor diz: olha, volta, continue lendo a palavra de Deus, porque aquele que começou a boa obra em você vai terminar. E ele concluiu o testemunho dele dizendo o seguinte: aquele rapaz veio a se converter e ele usou exatamente essa expressão. E esse rapaz parece uma galinha punhedeira. É filho para tudo quanto é lado. Ele falou: até onde eu contei, foram mais de 32 almas que ele trouxe aqui para a igreja. Queridos, atitude, postura, coragem, para que você possa colher os frutos. Olha só, Cristo, Deus, deseja ser conhecido através do seu ministério. Ele quer que ele se faça conhecido, seja revelado através dos seus filhos, que um dia ele elegeu para ser instrumento de bênçãos na mão dele. Quando nós olhamos para a história de Davi, quando nós olhamos para a história de Pedro, queridos, Davi, da condição de pastor de ovelhas, se tornou o maior, o mais importante rei que o mundo já teve. Porque tiveram muitos reis com sabedoria humana e poder humano. E ele, além da sabedoria humana e do poder humano, tinha a sabedoria do alto. Porque ele se deixou ser usado por Deus. Pedro, ousado, irreverente, foi o precursor da igreja de Deus a partir da subida do Senhor para a glória. Lembram de Pentecostes? Está lá em Atos 2, você pode ler. Estão bêbados, as pessoas estão embriagadas. Pedro se levanta e faz uma pregação, e naquela pregação, só naquele momento, a palavra de Deus diz: foram mais de 3.000 almas. Sabe o que é isso? Disposição para ser instrumento de Deus, nas mãos de Deus, porque Ele quer. Você só precisa se dispor. Eis-me aqui. Lembra de Isaías? Eis-me aqui. Envia-me a mim. Você já está selado. Nós já estamos selados como igreja de Deus. Mas e daí? E cumprir a ordenança que o Senhor nos dá. Daniel, um jovem, hebreu, levado cativo para a Babilônia, e mandaram escolher lá um jovem sábio para ser instruído em toda a sabedoria da Babilônia. E fizeram uma proposta de alimentá-lo, né, de cuidar e dar um alimento, e ele recusou. Você sabe o que isso significava? Podia custar a vida dele, né, pastor? Recusar alimento ordenado pelo rei. E ele recusou. Fizeram um decreto para impedir que ninguém se prostrasse diante de nenhum deus, nenhuma estátua, a não ser do rei lá. E Daniel orava 3 vezes por dia lá no alpendre, lá, olhando para Jerusalém. E foram entregar ao rei,
E ele estava desobedecendo. E o rei sentiu muito, mas já tinha assinado o decreto, selado. Enfim, história que todos conhecem. Jogaram ele lá na cova dos leões. Daniel preferiu ir para a cova dos leões do que negar a excelência da grandeza e do poder do seu Deus. E às vezes nós recuamos, negamos por muito menos do que isso. Muito menos. Estava ouvindo uma reflexão que diz: tem muitas pessoas que são muito crentes na igreja, mas quando sai da igreja, ninguém nem sabe ser crente. Não tem testemunho? Não tem prazer em ser testemunho? Em testemunhar do que Deus fez na sua vida. Não é fez na vida do outro, na sua vida. Que nós possamos, nesta noite, sair daqui pensando, meditando e refletindo sobre o que temos feito com o Espírito, já nem falo o ministério, com o Espírito de Deus que está impregnado em nós. O que temos feito? Fique de pé, vamos orar. Aleluia. Deus maravilhoso. Nós te somos gratos, a Deus, por o Senhor nos exortar nesta noite, chamar a nossa atenção sobre o ministério que o Senhor tem nos dado e que nós temos dado de ombro. Não temos evangelizado, não temos visitado, pouco orado. Assistência social não existe. Oh Deus, e o que estamos fazendo aqui, meu Pai? Qual foi o propósito teu em nos colocar nessa terra, se não sermos instrumento teu, ó Pai? Este momento é um momento especial que o Senhor nos desperta e nos revela o teu desejo para conosco. Mas nós, ao sairmos daqui, temos que sair, oh meu Pai, com o sentimento de que precisamos alimentar aqueles que estão espiritualmente famintos e debilitados, ó Deus. E muitas vezes é dentro da nossa casa, muitas vezes é o nosso vizinho. Não temos sido testemunho, ó Deus de glória. Mas obrigado, meu Pai, porque essa palavra veio com a intenção, meu Pai, de nos despertar, de nos chamar a refletir acerca do teu Espírito que se manifesta através das nossas vidas. Que passamos a ser instrumentos teus nessa terra. Que tenhamos a ousadia que Pedro teve, a coragem que Davi teve. Oh Deus, que tomemos posse da palavra que o Senhor revelou ao coração de Josué. E ele entendeu. E ele tomou posse, ele conduziu aquele povo, e ele foi vitorioso. Passaram sobre o Rio Jordão a pé seco. E a palavra de Deus diz que o rio estava cheio, era a época das águas. Mas eles foram ousados, creram na eficácia, no teu poder. Quando eles estavam inferiorizados, a caminho de Canaã para atravessar, Deus bendito, e reis se levantaram e se manifestaram para poder impedir a sua caminhada, e o Senhor fez cair pedras gigantes sobre eles, para que eles passassem e fossem vitoriosos. Oh Deus, talvez nós não alcançamos ainda esse ápice em nossas vidas, porque não cremos, ou porque não nos dispomos, ou porque não olhamos para Ti como aquele que tem o poder de nos fazer prosperar em todos os nossos caminhos, nos nossos relacionamentos, em todos os nossos atos nessa terra, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós Te louvamos, nós Te bendizemos por esta noite, por tudo que aqui já foi falado, já foi apresentado a Ti, mas em especial pela Tua palavra, Pai. Obrigado, meu Deus, por esse privilégio, no nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que as palmas possam exaltar o nome de Deus.
Glória a Deus. Terça-feira vamos ter aqui mais uma gravação da live. E se você quiser estar conosco, é de portas fechadas, viu? Será um prazer estarmos juntos, né? É um momento especial, porque essas lives, irmão, nós estamos fazendo mais com o propósito de alcançar pessoas lá fora. Aqui você está ouvindo, você está sendo alimentado. Tem muitas pessoas que até desejam, ou por falta de conhecimento, ou de entendimento, de discernimento, não tem ouvido, tem parado para ouvir. E quando a gente manda lá no celular, eu creio que o Espírito Santo de Deus cutuca. Abre aí, abre aí que tem algo especial para você. E eu tenho percebido isso com o retorno que a gente vê de algumas pessoas. A saber, tem algumas pessoas que quando a gente não manda, cobra. Você não mandou hoje? É porque sente falta. E louvamos a Deus por isso. E você é parte de tudo isso, porque toda essa estrutura é porque você coopera com o seu dízimo, com as suas ofertas e faz parte desse corpo. E nós queremos que isso cresça e se multiplique. Não para glória do pastor, mas para a glória de Deus Pai. E que você, ao fazer isso, vai receber os seus presentes lá na eternidade. Amém? Deus abençoe e até domingo, por enquanto, esse mês ainda, às 18 horas. Deus abençoe e que fiquem na graça e na paz do Senhor. Os que estão de longe e vão nos ouvir. E para você, estenda as mãos. E agora, que o grande e eterno amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e que as eternas consolações do seu Santo Espírito esteja com você, meu irmão, despertando a tua alma, o teu espírito para um avivamento especial que dele possa advir frutos dignos do louvor e da glória do nosso Deus. Em nome de Jesus que oro agradecido. Amém. Até domingo. Deus abençoe.